A solidão na nossa sociedade atual já era, além de super prevalente, um problema que estávamos enfrentando antes mesmo do surgimento dessa pandemia. A gente estava conectado 24 horas por dia, quer seja WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, que gera uma falsa sensação que estamos cercados de pessoas, mas na verdade a gente não está. A gente está caminhando para uma vida de solidão, com maior interação virtual do que aquela que estávamos acostumados a viver todos juntos, jantando juntos, almoçando juntos e com estímulos físicos de abraços e beijos a todo momento. Imagina agora a imposição necessária da quarentena, que é a única solução no momento. Não é a mais ideal, mas a gente sabe que é a única solução para esse momento. Essa sensação de solidão está se intensificando ainda mais, o que pode levar a efeitos dramáticos nas pessoas, certo? E o impacto psicológico desse distanciamento social deve nos levar a considerar o risco de aumento dos casos de suicídio. Quer saber mais? Então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais saudável do Brasil. Aqui vocês encontram as melhores evidências disponíveis sobre o seu assunto em saúde. E hoje a gente vai falar de um tema mais sensível. Então, como esse vídeo contém relatos fortes de tentativas de suicídio ou até mesmo do ato de suicídio por si, eu não recomendo esse vídeo para as pessoas sensíveis nem para as gestantes que podem ficar impressionadas, ok? Pessoal, vocês sabiam que existe aproximadamente 800 mil mortes por ano por conta do suicídio mundialmente? Para vocês terem uma ideia de como esse número é alto, a gente está já impressionado em relação ao número de mortes devido ao coronavírus, que até agora mundialmente chegou em 310 mil mortes no ano. Imagina 800 mil mortes por suicídio todos os anos. Não é apenas o coronavírus que a gente espera que exista uma vez pelo século, né? Uma vez a cada século. Não, a gente está falando de um número 3 vezes a mais, quase 3 vezes a mais de mortalidade todos os anos, que é o suicídio, tá bom? O suicídio é também a segunda causa de mortalidade nos jovens entre 15 e 29 anos de idade no mundo e só ganha para os acidentes de estradas. E outra curiosidade que eu quero compartilhar com vocês, antes da gente entrar nos relatos, é que é maior em países pobres, em países em desenvolvimento como o Brasil, e ocorre mais nos homens do que nas mulheres, embora nas mulheres existe maior relato de automutilação, tá? Automutilação seria a própria pessoa se machucar. Bom, a gente já estava levando uma vida mais solitária devido a todo esse avanço tecnológico com as mídias que nos traz a falsa sensação de estarmos cercados de pessoas. Agora, com a quarentena e o distanciamento social imposto por conta da pandemia, incluindo a diminuição das nossas atividades sociais e dos nossos contatos físicos, essa solidão se intensificou. Certo? Ainda mais. E pior, está causando também muita frustração, nervosismo, sensação de isolamento do resto do mundo, além do medo de se contaminar e das preocupações que as pessoas têm em perder o emprego, em perder o ente querido e assim por diante. E de fato, alguns casos de atos suicidas relacionados à quarentena já estão sendo relatados aí no mundo. Uma das causas de suicídio inclui depressão, ansiedade, transtornos mentais e psiquiátricos. A palavra pode ser um pouco pesada, mas está cheio de gente por aí com transtorno bipolar, transtorno de personalidade, esquizofrenia, ataque de pânico, tá joia? E outra causa também, voltando nas causas do suicídio, outra causa a gente atribui para a psicose, que é um transtorno mental caracterizado por uma desconexão com a realidade. E a França já publicou um estudo mostrando o aumento de casos de psicoses e todos os episódios reportados foram diretamente desencadeados pelo estresse decorrente da pandemia. E metade desses pacientes apresentou um comportamento suicida grave, tá?
Um destes casos era um homem casado de 33 anos, sem história de problemas mentais como depressão e ansiedade ou psicose, e de repente ele foi hospitalizado devido a um episódio psicótico com tentativa de suicídio. Ele estava trabalhando, fazendo home office, trabalhando em casa, e preocupado em perder seu emprego por conta da pandemia do coronavírus, ele começou a desenvolver uma paranoia, que ele acreditava que seus entes queridos eram controlados por máquinas e que o fim do mundo estava por chegar. E aí ele tentou o suicídio, tá? Que foi uma forma, uma resposta a essa experiência psicótica que esse indivíduo sem histórico passou. Um outro caso interessante foi um de um homem casado de 45 anos de idade, também sem histórico anterior de problemas psiquiátricos, tá? Ele começou a ficar angustiado durante a pandemia e começou a verificar obsessivamente o número mundial de mortes por coronavírus. Nos dias seguintes, o paciente desenvolveu uma convicção ilusória de que os Illuminati estavam por trás dessa pandemia e que ele escutava vozes e comentários em seus pensamentos. Ele tentou se suicidar porque acreditava que ia acabar sendo torturado. Tem outros casos mais. A Índia, infelizmente, relatou um ato consumado de suicídio. Foi de um homem de 50 anos de idade, pai de 3 crianças, que foi informado pelo seu médico que tinha contraído uma doença viral, tá? Mas ele erroneamente achou que tinha contraído coronavírus e logo se lembrou de uns vídeos que ele assistiu de forma obcecada e que estava circulando por aí pelo WhatsApp no início dessa pandemia. Inclusive eu assisti, eram vídeos que mostravam pessoas chinesas colapsarem, caírem na rua, né? E mostrava que os suspeitos eles eram forçados a ficar em quarentena sem concordar, independente do que eles achavam. E aí, para ele proteger a própria família, ele se autocolocou em quarentena e os familiares tentavam se aproximar, ele jogava pedra neles para não se aproximarem, para os familiares não pegarem o coronavírus. E ele acabou então se suicidando, se enforcando em uma árvore. E isso acaba gerando também, pessoal, tudo isso, um debate no que a gente pode postar de vídeo ou não, ou até de futuras leis para poder proteger contra esses vídeos sensacionalistas que passa por aí. Bom, não só a Índia e a França reportaram casos de suicídio, mas Israel, que é a antiga Palestina, também acabou de publicar um caso de um rapaz de 34 anos que foi internado em uma ala de isolamento por causa do coronavírus. Ele não apresentou problemas respiratórios nem febre, mas ele desenvolveu sintomas de ansiedade e insônia. E durante sua internação, ele tentou se suicidar e pulou do 3º andar da onde ele estava. O paciente, claro, teve traumas e rapidamente foi para a sala de cirurgia e teve que ter várias cirurgias para poder sobreviver. E pegando o link com esse caso, vocês sabiam que o acesso aos meios de suicídio pode ser decisivo para consumar o ato? Ou seja, o ato consumado, ele depende da facilidade que uma pessoa tem para executar o suicídio, do tipo pulando, saltando de um prédio, tá? E se colocarmos telas, barreiras físicas protegendo, essa taxa de suicídio diminui. Então, pessoal, por que eu estou apresentando esse vídeo para vocês hoje? Para todos estarem alertas, e informação é poder, estarem alertas de que devido ao fato da pandemia do coronavírus requerer o distanciamento social, quarentena, o isolamento, isso pode precipitar novos sintomas, surtos psiquiátricos em pessoas sem histórico algum, como a gente está observando, ou inclusive agravar as condições existentes em pessoas com algum tipo já existente de doença mental. E nos primeiros sinais de confusão, medo exacerbado, comportamentos obsessivos, por favor, vão procurar ajuda médica.
Outro ponto, inclusive levantado por esses artigos, é a importância de inserir psiquiatras, psicólogos nos hospitais e deixar disponível esse tipo de profissional para toda a nossa comunidade nesse momento da pandemia. E claro, para os profissionais da saúde que estão tratando desses pacientes de coronavírus, estarem cientes dos sintomas de depressão e ansiedade, insônia e angústia que esses pacientes possam vir a desenvolver ou mesmo seus colegas. Pessoal, como o assunto sobre o coronavírus é ainda muito novo para a ciência, as melhores evidências disponíveis em relação a esse assunto que abordamos aqui nesse vídeo, suicídio na quarentena, foram provindas de pesquisas limitadas, tá? Mas é o que temos no momento, é o que é. Ok? Exceto a informação que eu passei para vocês sobre a proteção das telas em janelas que impede o suicídio do tipo pular, saltar e que diminui a ocorrência de suicídio, veio de uma revisão sistemática e revisões sistemáticas, lembrem-se, são o melhor desenho de estudo para responder qualquer pergunta na área da saúde, tá bom? Então vocês viram como informação é importante, como informação é poder, ainda mais se tratando de informação adequada, tá? De informação de qualidade. Uma vez que a gente entra em contato com a informação, a gente tem o poder de quê? De mudar o rumo da nossa própria vida ou de uma outra pessoa. Então informação é poder e poder é o que, gente? É aqui no 9 minutos. Por isso se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para avisar vocês quando a gente está disponibilizando novos vídeos para vocês serem os primeiros a estarem aptos a poder conversar com alguém sobre aquela informação. E eu gostaria de mandar um beijo grande aqui pro William, que super recomendou o tema desse vídeo, e beijos para vocês, até a próxima segunda-feira e se cuidem, fiquem em casa e fiquem atentos a qualquer sinal. Beijos, beijos, beijos para todos vocês.